Você que está aqui comigo, segue com a gente volta a falar desse assunto quando tiver novidades por lá dessa movimentação. Vou seguir girando com outros assuntos importantes. Esse é só o primeiro de vários que nós vamos passear ao longo dessa edição do SBT Brasília. Olha, um grupo especializado em invasões a sistemas do governo utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade social para aplicar fraudes por meio da plataforma SouGov. Segundo as investigações, os criminosos recrutavam pessoas em situação de rua para abertura de contas digitais e depois faziam então a liberação de crédito, contratavam empréstimos fraudulentos. Os principais alvos eram os servidores públicos. Por isso, era utilizada essa plataforma do governo. 6 mandados de prisão foram cumpridos e 8 de busca e apreensão também. Vamos falar com o Lucas Barbosa, está com o delegado responsável por essa operação. Conta mais, Lucas. Bom dia, bem-vindo. Exatamente, Kenzo. Um ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha o SBT Brasília. Uma quadrilha realmente especializada em fraudes eletrônicas contra ali servidores públicos, né? Muitas pessoas foram vítimas aí dessa quadrilha. 6 mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira e mais 8 de busca e apreensão também foram realizados, não só aqui no Distrito Federal, mas também em Goiás e também no Mato Grosso. Prejuízo estimado para bancos e para instituições financeiras aí, que esses criminosos abriam contas, retiravam ali dinheiro, né, por meio de cartões de crédito e empréstimo, é estimado em mais de R$300 mil. E para entender um pouco, né, de como esses criminosos agiam, eu estou aqui com o delegado-chefe da 26ª DP, Gleison Mascarenhas. Gleison, me explica um pouco de como acontecia a ação desses criminosos. Boa tarde. Esses criminosos, eles faziam, o que eles faziam? Como que era o esquema criminoso deles? Eles alugavam imóveis através de plataformas de aluguel, usavam esses imóveis como verdadeiros escritórios do crime. A partir desse momento, eles procuravam servidores públicos. Quando conseguiam uma lista de servidores públicos, o outro membro do grupo criminoso fazia uma triagem desses servidores, excluindo aqueles que não tinham alto score, não tinham uma margem de consignável alta ou que fosse das forças de segurança. A partir desse momento, eles começavam a abrir contas em nome desses servidores públicos e, para isso, usavam documentos falsos, que eram feitos com fotografias, com fotos de moradores de rua. Depois que eles abriam essas contas, eles movimentavam essas contas para ter uma credibilidade junto à instituição bancária e, com isso, outra parte do grupo criminoso, que é até do estado do Mato Grosso e de Goiás, fazia a quebra do sistema do SouGov para poder fazer o empréstimo. A partir desse momento, esse dinheiro era pulverizado em diversas contas, até em moedas virtuais, e eles estouravam a conta daquele servidor público que nem tinha conhecimento que tinha uma conta aberta em seu nome. E essa ação ela era feita de uma forma muito inteligente, né, delegado? Afinal, eles utilizavam ali diversas contas, avaliavam os servidores que tinham a condição de terem ali empréstimos, né? Sim, era tudo. O grupo era bem sofisticado. Eles conseguiam essas listas de servidores, excluíam aqueles que sabiam que não ia ter empréstimo no valor que eles queriam e, a partir disso, ainda conseguiam invadir o sistema para poder fazer o empréstimo. E essa invasão, como ela era feita nesse sistema do Gov, né? Um sistema do governo que ele tem ali duplas verificações, como é que isso acontecia? Eles conseguiam quebrar esse sistema e ter acesso. Aí, se o servidor não tivesse aquele nível ouro ou nível prata que pudesse fazer o empréstimo, eles ainda levantavam o nível do servidor. Entendi. Kenzo, o delegado ele estava com o retorno aqui, já a gente vai restabelecer esse retorno com ele, mas se você tiver algum questionamento para passar para o delegado, eu te ouço aqui perfeitamente, consigo passar para ele. Claro, Lucas. Quero agradecer primeiramente a presença e a participação do delegado em trazer os detalhes, gente, dessa operação, né, que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. A gente viu vários agentes da DOI, inclusive, nas ruas, cumprindo os mandados de prisão. Foram 6 prisões que foram cumpridas na manhã dessa quinta-feira, desse grupo, dessa organização criminosa que se aproveitava, ia até as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que estavam nas ruas, pegavam os dados dessas pessoas e abriam contas dessas pessoas. Depois de abrirem essas contas, eles conseguiam esse acesso no SouGov, na plataforma do governo federal, miravam os servidores públicos
e faziam esses empréstimos, então os rombos eram grandes. Delegado, eu acho que agora restabelecida a comunicação, você consegue me ouvir bem, já consigo perceber pelo seu semblante ali, delegado. Queria muito, por gentileza, que o senhor explicasse para a gente há quanto tempo que a polícia está investigando esse caso e se vocês têm uma dimensão dos valores que foram furtados, né, por conta desses golpes aplicados pelos criminosos. Boa tarde. Com relação às nossas vítimas aqui, os valores chegam a R$500 mil, quase a R$500 mil. Só que durante essa investigação, a gente constatou que não eram só essas vítimas aqui na região de Samambaia. Então, o valor ainda, as buscas de hoje, ela vai servir para a gente tentar mensurar o prejuízo que foi feito. Com relação às investigações, elas iniciaram em julho de 2025, quando um banco aqui, uma instituição financeira, fez a ocorrência informando o prejuízo que teve com a abertura de uma conta fraudulenta. Olha aí, gente, o que o delegado está explicando para a gente é exatamente isso. R$500 mil de rombos aos cofres dessas instituições financeiras por conta desses empréstimos fraudulentos que eram feitos por essa organização criminosa que atuava pelo menos desde julho do ano passado, quando começaram essas investigações. Foram mais de 6 meses de trabalho que foi feito pela Polícia Civil até se chegar à prisão dessas pessoas envolvidas. Foram 6 prisões que foram cumpridas, doutor. Cada um desempenhava um papel diferente nessa articulação desse golpe. Eu acho que é importante que a gente traga uns detalhes, claro, o que for possível ser dito, de detalhes sobre isso. Por quê? Para que as pessoas que estejam em casa acompanhando a gente agora tenham a percepção se foram ou não vítimas, inclusive, desses criminosos. Por favor, delegado, é possível explicar isso para a gente? Essa organização criminosa ela é bem sofisticada e realmente havia uma divisão clara de tarefas. Para se ter uma ideia, um era responsável por conseguir a lista dos servidores, o outro era responsável por fazer a triagem, o terceiro era responsável por cooptar os moradores de rua, que se passar pelos servidores públicos para abrir as contas correntes, e o outro grupo, aquele que está no estado de Mato Grosso e Goiás, eram os responsáveis pela quebra do sistema do Solgov. Delegado, eu só queria que o senhor explicasse para a gente, eu fiquei com uma dúvida, inclusive, agora, sobre essa relação do nome das pessoas em situação de vulnerabilidade e os empréstimos que eram feitos em nome de servidores públicos. Como é que era isso? Eles captavam esses nomes, pegavam CPFs dessas pessoas em situação de rua e utilizavam contratos com nomes de servidores públicos? Eu fiquei confuso um pouco em relação a isso. Não sei se o senhor já até trouxe esses esclarecimentos, mas, por gentileza, se for possível, eu queria que o senhor explicasse essa relação, né, do nome das pessoas em situação de vulnerabilidade e também da relação dessas pessoas com servidores públicos. Como? Eles pegavam só o CPF e utilizavam no nome dessa pessoa servidora pública? Como é que era esse golpe, doutor? Na verdade, eles não usavam nenhum dado da pessoa que estava em situação de vulnerabilidade. O que eles faziam? Eles focavam naquela vítima deles, o servidor público. Certo. A partir do momento que eles pegavam a vítima, o servidor público, eles verificavam em quais bancos digitais que aquele servidor público não tinha conta. Certo. Com isso, eles falsificavam documentos com os dados do servidor público e usava a foto, né, a imagem daquele morador de rua. Esse morador de rua, ele junta a plataforma do banco, ele ia fazer aquela prova de vida, que geralmente é quando a pessoa pega o documento e tira uma selfie segurando o documento. Era nesse momento que eles faziam essa fraude, ou seja, não era utilizado a foto do servidor público. E com esses só os dados do servidor público. Está caindo aqui. Não tem problema não, Lucas. Exatamente, a gente está vendo isso, que esse valor, peço desculpa interromper. Imagina. Só para informar o seguinte, que esse valor ele já foi recolhido, né? Esses valores, produtos dessa fraude foram recolhidos, confiscados e serão, como é que eu posso dizer, eles vão retornar à conta ali daqueles servidores públicos que tiveram esses problemas em relação à abertura de contas no nome ali deles. Tiveram abertura de cartões de crédito e os criminosos, eles atuavam da seguinte forma, valores pequenos inicialmente.
Começavam ali com compras menores, iam aumentando essas compras, tentavam acessar essa plataforma do Gov e a partir do momento que conseguiam, aí sim buscavam também empréstimos, né? Então todos esses valores foram confiscados, né? A polícia está investigando essas questões para que esses servidores não tenham esse prejuízo que é estimado, como o delegado informou, em mais de R$500 mil, né, tendo em vista que novas vítimas devem aparecer ao longo da investigação. Essa operação de hoje foi muito importante, porque prendeu justamente 6 desses envolvidos. E, delegado, a polícia já busca novos alvos? Nós não temos conhecimento se essa organização criminosa tem outros envolvidos. Porque essa busca aqui vai servir para a gente saber se é só esses que fazem essa quebra do fator, se são só eles que falsificam esse documento, como que eles falsificam. Então a busca vai nos dar uma clareada aí em perguntas que nós não tínhamos respostas até esse momento. O Lucas, doutor, eu queria muito entender se os envolvidos que foram presos hoje, eles confessaram essa participação. Não, eles ficaram em silêncio. Nenhum deles quiseram dar a versão deles, não. E vocês encontraram na casa desses suspeitos que estão sendo investigados também uma quantidade grande de mercadorias que eram compradas? Porque, assim, quando a gente fala num rombo de R$500 mil, a gente está falando de uma quantia expressiva e significativa de dinheiro que foi desviado por conta dessas fraudes que aconteceram. Vocês identificaram isso também? Alguns bens foram apreendidos, por exemplo, carros de luxo, joias, algo foi apreendido, dinheiro mesmo em espécie foi apreendido pela polícia? Nas buscas de hoje, nós apreendemos computadores, celulares, tinha alguns com vários celulares, apreendemos também veículos, né, até, se não me engano, uma Mercedes, e aprendemos também possíveis carteiras de moedas virtuais. Então, assim, nós acreditamos que em dinheiro e espécie eles não movimentavam com relação à fraude. Porém, se pulverizarem outras contas correntes, outras contas bancárias, que nós vamos aprofundar as investigações nas próximas etapas. Obrigado, delegado. Obrigado muito pela participação, pelos detalhes. Lucas Barbosa também trazendo para a gente todos os detalhes. Lucas, se tiver mais informação para a gente amarrar o assunto, por favor. Kenzo, o que chama a atenção também com esse comentário do delegado é uma Mercedes, né? Um veículo de alto valor que pode ter sido fruto também dessas fraudes, né? Do dinheiro arrecadado por meio dessas fraudes. Então, chama bastante a atenção esse ponto. A investigação vai seguir. Esses criminosos foram presos, né? 6. Lembrando que mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, não só no DF, mas em outros pontos do país, no estado de Goiás e também no Mato Grosso. Então, uma organização criminosa que já tinha um trabalho longo, né? Desde o meio do ano passado, a Polícia Civil investiga esse caso e vai trazer atualizações futuramente também sobre esses valores. R$500 mil já se aproximando ou até mesmo passando desse valor, e o que pode ser ainda maior, afinal, diversas vítimas aí concursadas, servidores públicos, foram alvos desse esquema criminoso. Exatamente, Lucas. Obrigado, tá? Lucas Barbosa trazendo os detalhes. Gente, para você que está aqui nos acompanhando, viu como é que era o esquema, né? Os criminosos pegavam os dados das pessoas em situação de rua, pesquisavam, outro grupo pesquisava o nome do servidor público, ia lá até a plataforma do SouGov, pegava os dados desse servidor público, via onde esse servidor público já tinha conta. Aí, não, nesse banco que ele já tem conta, não vamos mexer. Mas nesse banco que ele não tem conta, vamos mexer? Aí eles iam lá, pegavam todos esses dados, levavam esses dados para essa agência virtual, essa agência bancária virtual, fazia todo o cadastro, e aí quando perguntava assim, a prova viva, porque é comum, né? Quando você faz o cadastro de uma conta digital, você faz o pedido, a senha, você cria uma senha e é criado ali sim a prova viva de que essa pessoa existe, de que aquilo não é uma fraude. O que os criminosos faziam, gente? Eles pegavam as pessoas em situação de rua, pegavam o documento dessa pessoa, e aí simulavam que aquela pessoa que estava ali, aquela pessoa em vulnerabilidade, situação de rua, era o servidor público.
postava a foto ali dessa pessoa e aí acabava então fazendo vários empréstimos, pedia crédito, vários empréstimos, e os cálculos da polícia ultrapassam, gente, R$500 milhão de rombo que foi causado aos cofres dessas instituições financeiras por conta desses contratos fraudulentos que eram feitos pelos criminosos, né? 6 pessoas foram presas, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Lucas, obrigado pela participação. Quero agradecer mais uma vez o delegado também pelos detalhes. Valeu.